Por que é que o cristianismo proíbe tantas coisas? Será que as regras cristãs são arbitrárias? Qual a sua importância no cristianismo? O cristianismo é a religião do não? Para nos ajudar a responder a estas questões, temos hoje como convidado David Raimundo, matemático, professor e blogger. O meu nome é Henrique Guerreiro e esta é a quarta edição do Razoavelmente. Hoje o nosso tema é se o cristianismo é a religião do não. É verdade que o cristianismo ser ou não a religião do não, não prova que é falso, não é? Nós não podemos construir um argumento, se o cristianismo é a religião do não, então o cristianismo é falso. Mas o cristianismo ser visto como a religião do não, significa que as pessoas consideram que os cristãos colocam regras arbitrárias que, num certo sentido, impedem a felicidade dos seus aderentes e da população. O que nós hoje vamos tentar ver é se isso é verdade. Será que as imposições do cristianismo são arbitrárias? As regras do cristianismo, será que são arbitrárias? Qual é a sua importância? Será que está no centro do cristianismo? Ou será que isso é uma coisa secundária ou que vem de outros pontos que esses sim são o centro do cristianismo? E também vamos discutir um bocadinho qual é que é a implicação do cristianismo ser ou não a religião do não para a nossa sociedade, ou seja, como é que a resposta a esta pergunta influencia a forma como vemos o cristianismo e como ele interage com a sociedade e com a vida de hoje em dia. O convidado de hoje que nos vai ajudar a responder a estas questões é o David Raimundo. Olá David, queres dar um bocadinho uma introdução sobre ti para as pessoas também te conhecerem e explicares um bocadinho o que é que te motiva a interessar-te por este tema e a responder a esta questão? Sim, Henrique, obrigado pelo convite. Eu estudei matemática, como tu. É uma conversa entre matemáticos hoje. E tal como tu, também tenho raízes no Alentejo. Mas estudei em Lisboa, estive envolvido com o GBU. Entretanto, estive em Timor durante algum tempo a trabalhar na área da educação. E relativamente a este tema, é um tema que me interessa muito fruto do meu envolvimento com o GBU, porque às vezes crescemos ou adotamos a nossa fé em meios cristãos que são muito herméticos e que não dialogam com a sociedade e com a cultura à nossa volta, mas no GBU encontrei o inverso e fui encorajado a fazer essa ponte entre a fé e a cultura, entre a fé e a sociedade, entre o cristianismo e a forma como devemos interagir com a sociedade à luz da nossa fé. Portanto, o meu interesse por este tema vem muito dessa fase universitária e do fruto do bichinho que ficou desde essa altura. Muito bem, ou seja, dois matemáticos, estudamos na mesma faculdade, mas estamos hoje aqui a falar sobre um tema não matemático, mais de sociedade. Isto também prova que os matemáticos não são só números, não é? A minha primeira pergunta para ti, David, é a seguinte. Nós sabemos que a Bíblia, mesmo no Novo Testamento, contém leis que permitem ou proíbem certos comportamentos. Para muitos críticos, em termos práticos, estas proibições são o centro da fé cristã. Qual é que consideras ser o seu lugar, a sua importância no cristianismo? Efetivamente, a Bíblia contém listas de regras que são normativas para o cristão ou para a Igreja. E de facto fizeste bem em frisar o Novo Testamento, porque há uma descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento, isso é todo um outro assunto, mas sobretudo no Novo Testamento muitas das leis, se quisermos chamar assim, que ali encontramos são normativas para a forma como nós vivemos a nossa fé. Mas essas proibições não podem ocupar o lugar central na fé cristã. E a própria Bíblia, se nós analisarmos bem, não é essencialmente um livro de legislação, não pode ser confundida com a Constituição de algum país. É muito mais uma narrativa, é uma história. Então, eu encaro a Bíblia dessa forma, uma história para a qual nós somos convidados. E abordar a fé cristã sem ser por via desta história, sem ser nesta perspectiva de uma história, de uma narrativa, e apenas numa perspectiva de leis, eu costumo dizer que é abordar a fé cristã do avesso, é virar a coisa do avesso. Até mesmo biblicamente, acho que há algumas passagens que ilustram este ponto. Por exemplo, o próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, passa algum tempo ali a desconstruir um bocado aquela mentalidade, aquela cosmovisão legalista
do seu tempo, não é? Quando ele começa a dizer: tendes ouvido que, mas eu vos digo, tendes ouviste, não matarás, mas eu digo-vos, quem odiar ao seu irmão é como se já estivesse a matar, não é? Então ele vira a coisa do avesso e mostra-nos o verdadeiro sentido dessas leis, não é? Ainda é atual isso hoje, não é? As pessoas ainda olham às vezes dessa forma do avesso, como estás a dizer, não é? Mesmo dentro e fora do cristianismo. Sim, creio que dessa forma mais, creio que ainda é muito atual. mais legalista, mas ok, portanto, as leis não são o centro do cristianismo é Jesus, não é? Mas elas também têm a sua importância, não é? E no fundo nós não podemos descartá-las, certo? Também. E então como é que nós podemos resolver esta aparente tensão? Ou seja, o centro do cristianismo não são as regras, as leis, os mandamentos, mas por outro lado o cristianismo sem mandamentos também não faz sentido. Ninguém pode chegar aqui e dizer: eu agora vou ignorar os mandamentos todos e sou cristão na mesma. Isso parece estranho e contraditório. Como é que tu resolverias essa questão? Sim, de facto, o centro da fé cristã é a relação com Jesus e é esta caminhada relacional que nós vamos fazendo com Ele. Mas Ele próprio deixou-nos uma série de mandamentos, até no próprio Sermão do Monte que já referi, não é? E um dos mandamentos é precisamente que lhe obedeçamos. No entanto, eu diria que o propósito desses mandamentos não passam por castrar a liberdade das pessoas ou impedir a sua felicidade, mas são muito mais referenciais, agora uso um termo da matemática, referenciais que nos dizem como viver, e como viver não de acordo com leis arbitrárias que servem para nos alienar da realidade, mas de acordo com princípios que estão na essência da própria realidade. Eu diria que o cristão, quando é chamado a obedecer, o desafio que está aqui, e que muitas vezes é difícil de nós percebermos isto, e é difícil daqueles que não são cristãos também aceitarem este ponto de vista, mas aquilo que eu acredito é que não há nada mais real do que Jesus. Certo. Viver de acordo com o que Ele nos diz é viver em harmonia com a realidade. No fundo, nós rejeitamos a ideia, como cristãos, de que as leis são arbitrárias, são imposições arbitrárias na nossa vida. Ou seja, como tu estás a dizer, elas vêm de Jesus, que é o centro e que é a realidade, e fazem sentido porque Deus também nos conhece na nossa essência, não é? E sabe como nós devemos viver. Sim. E eu acrescentaria um ponto, é que de facto na nossa caminhada nem sempre conseguimos perceber o racional por detrás de todas as regras e de todas as coisas que encontramos na Bíblia, mas há também aí um elemento de fé, de confiança, que às vezes nos leva a dizer: ok, eu quero seguir Jesus, este princípio eu não consigo discerni-lo totalmente, mas eu vou confiar que é o melhor para mim. Assim como, quer dizer, isso é inevitável nas nossas vidas. Claro. Nós confiamos em pessoas, confiamos nos nossos amigos, confiamos nos nossos pais, etc., mesmo quando não entendemos totalmente o porquê daquele conselho ou daquela recomendação que nos estão a dar. Exato, não é uma coisa irracional, é algo que nós fazemos em todas as nossas relações no dia a dia, como estás a dizer. Agora, indo aqui para um aspecto um bocadinho mais prático, que acho que nós não podíamos deixar de estar a falar do cristianismo ser religião ou não, de leis, etc., sem falarmos deste ponto, não é? Por vezes os cristãos, às vezes para conseguirem preservar ao máximo estas regras na sociedade, votam em líderes que parecem não partilhar os valores cristãos, mas declaram-se como conservadores, o que é claro que seja que isso quer dizer. Um exemplo é Bolsonaro ou Trump. Muita gente se indigna com estes líderes. E muitos acusam o cristão de hipocrisia e de se aliar a alguns destes movimentos para conseguir proibir certas coisas, não é? Vamos votar na pessoa X porque ele vai criar uma lei que proíbe o comportamento Y que nós não queremos e achamos imoral. Concordas com esta crítica aos cristãos neste ponto? Sou forçado a concordar com essa crítica. E
Sim, de facto é um assunto sobre o qual tenho refletido de uma forma até às vezes amarga, porque me causa uma certa consternação a forma como os cristãos se deixam apanhar por alguns movimentos só porque lhes prometem isto ou aquilo. Escreveste no teu blog até sobre este tema, não é? Exato. Mas talvez antes de desenvolver esse aspecto, o porquê de concordar com essa crítica, é melhor fazer também um disclaimer no sentido contrário, explicar que eu compreendo e aceito que numa perspectiva de escolha entre o mal menor, que um cristão vote em qualquer candidato, seja o Bolsonaro, seja o Trump ou qualquer outro. Isso para mim é compreensível. O que não é compreensível é que o façam de uma forma acrítica e que enveredem por uma onda de apoio a esses candidatos que pretende quase cristianizá-los, colocá-los acima de qualquer crítica. Custa-me dizer isso, mas isso no fundo parece-me um claro exemplo de idolatria. Mas voltando ao meu disclaimer, de facto eu compreendo isso. Eu tenho lido recentemente um pouco a obra, não tanto a obra escrita diretamente por ele, mas algumas coisas escritas acerca do Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor alemão que durante o período nazi se viu confrontado com a necessidade de escolher o mal menor, não é? Ele era, no início da sua carreira, era um pacifista convicto e acabou mais tarde por participar numa conspiração que tinha como objetivo colocar fim à vida do Hitler. E podemos perceber na carreira dele esta tensão entre o ideal pacífico e um pragmatismo, uma abordagem à sociedade que exige uma resposta que é má, não é? Mas seria naquele contexto o mal menor. E eu compreendo os dois lados desta tensão e até acho que os dois lados fazem falta no cristianismo, o lado mais ideal, mais profético, que nos aponta para os valores absolutos do cristianismo, e outro lado mais realista e que aceita comprometer-se um pouco de forma a poder intervir na realidade concreta. Mas o Dietrich Bonhoeffer dizia uma coisa muito interessante, que era o trabalho cristão faz-se com sorrow and joy, lamento e alegria. E o que eu não vejo às vezes nesses grupos de cristãos que apoiam um determinado candidato é a parte do lamento. Pois. É só é uma adesão à crítica que deixa de criticar aquele candidato ou aquele movimento, que deixa de ver o lado negativo e a parte lamentável daquele movimento que existe e que nós não podemos ignorar, não é? Claro, e se o fizermos, então temos de aceitar a tal crítica de uma espécie de hipocrisia, não é? Que às vezes nos fazem. Exato, eu acho que somos acríticos. Que é uma crítica que tem sentido. É uma crítica a uma certa postura cristã em que nos dizemos, por exemplo, dizemos pró-vida, mas de uma forma muito seletiva, porque os cristãos são rapidamente pró-vida em temas como a eutanásia ou como o aborto, e eu acho que devemos, de facto, sê-lo, mas não temos o mesmo tipo de manifestações cristãs contra outros fenómenos, como desigualdades sociais ou contra insustentável exploração dos recursos naturais, que também são fatores que reduzem a nossa vida, não é? A nossa qualidade de vida, e que provocam até, em certas sociedades, pobreza extrema e problemas de saúde extremos e morte, por aí fora. Exato. E acho que a sociedade secular consegue detectar este tipo de hipocrisia e acaba por fazer uma crítica aos cristãos que temos que reconhecer que tem o seu quê de justo. Sim, os cristãos, e aqui até podemos aproveitar para admitir que os cristãos não são perfeitos, não é? Os cristãos não se acham que eles próprios sejam perfeitos, portanto também acho que é bom nós também admitirmos que às vezes as críticas que nos fazem são legítimas, não é? Agora, o cristão quer seguir Jesus, não é? Quer obedecer ao que ele nos diz, como tu já disseste há bocado, mas
o que desagrada às vezes às pessoas é que os cristãos querem que os outros também obedeçam a Jesus, também obedeçam aos mandamentos de Jesus. E acham isto um capricho, egoísta, irracional, arbitrário. Já explicámos que nós não achamos que seja arbitrário, mas a questão aqui é, nós devemos só seguir nós os mandamentos e não tentar convencer os outros a fazê-lo, ou nós devemos tentar persuadir os outros a seguir os mandamentos cristãos e quando votamos, num certo sentido, não é bem obrigar, mas quando nós estamos a tentar legislar uma coisa, acabamos por tentar que isso fique, não é? Não é só persuadir de conversa, mas também em termos de lei. Como é que achas que os cristãos devem... Ou seja, no fundo, devemos persuadir os outros a seguir os mandamentos cristãos ou não? Essa é uma pergunta para a qual tenho várias respostas. Há uma resposta com várias componentes. E, em primeiro lugar, o porquê de tentarmos fazê-lo, não é? De tentarmos persuadir os outros. De facto, os cristãos fazem-no e há uma razão para o fazerem, que tem a ver com a parte inicial da nossa conversa. O acreditarmos que os princípios que a Bíblia nos dá, que Jesus nos dá para vivermos, que esses mandamentos nos colocam em maior harmonia com a realidade, dão sentido à nossa caminhada, não é? E esses referenciais conduzem à felicidade, tal como Jesus disse no Sermão do Monte: felizes aqueles que, não é? E numa era em que tanta gente anda à procura de felicidade, faz sentido nós tentarmos mostrar aos outros o caminho. Portanto, essa persuasão, em certa medida, é motivada pela preocupação, ou deve ser motivada pela preocupação e pelo amor ao próximo. Quando não é assim, se calhar mais vale que os cristãos sejam quietos. Exato. E acho que é importante os outros compreenderem isso, não é? Que mesmo que os cristãos estivessem errados, eles ao menos devem ser bem intencionados quando tentam fazer esta persuasão, não é? Não estamos a dizer que é sempre esse o caso, não é? Claro. Mas... Por isso é que eu disse devem. Exato. Queremos que estejam. Exato. Bem. Agora, uma outra parte da resposta à tua pergunta, em que medida é que essa persuasão deve ser feita? Em que medida é que deve caber aos cristãos numa sociedade laica, não é? Fazer essa persuasão? Em primeiro lugar, a persuasão acho que deve ser mais pela via relacional. Nós temos as nossas amizades, os nossos círculos de influência e aí procuramos mostrar aos outros um caminho melhor e persuadi-los pelas nossas amizades, no fundo. E isso é sobretudo verdade nas coisas que têm mais a ver com consciência individual e menos a ver com a forma como nos organizamos na nossa vida em sociedade, ou com coisas que afetam terceiros. Por exemplo, para mim faz mais sentido um lobby cristão que tente ter alguma influência na política em assuntos como o aborto, afeta terceiros efetivamente, do que numa questão como o direito ao casamento homossexual. Exato. Pronto. E com isto não quer dizer que o cristão não tenha essa ação política, porque a sociedade laica é também ou deve ser também uma sociedade onde há espaço para a participação de todas as crenças na construção da polis, não é? Na construção da nossa sociedade. De facto, temo que muitas vezes aconteça isso, que os cristãos procuram fazer a sua persuasão mais por via da política e de votar neste ou naquele candidato e de promover este ou aquele movimento e esquecemos que essa persuasão devia ser muito mais relacional. E isto contribui para que a sociedade nos critique e nos veja como hipócritas, de facto. Agora, essa crítica também não deve ser generalizada. Isto leva-me a uma terceira parte na resposta à tua pergunta. Se essa crítica for generalizada, torna-se também um preconceito injusto e que existe na nossa sociedade. Esse preconceito contra o cristianismo. A verdade é que nós também temos
muitas figuras marcantes, até na história global, de pessoas que, pela sua fé cristã, movidas pela sua fé cristã, e agindo de acordo com as suas palavras, não é? Vivendo aquilo que pregavam, provocaram grandes mudanças sociais, persuadiram os outros a implementar grandes mudanças sociais em causas muito importantes na história, como William Wilberforce na sua luta contra o comércio de escravos no Império Britânico, ou Martin Luther King Jr. na sua luta contra o racismo no sul dos Estados Unidos, a Madre Teresa de Calcutá também na sua proteção aos mais desfavorecidos na Índia. E a Madre Teresa de Calcutá é uma figura interessante neste aspecto, porque era uma pessoa que se posicionava absolutamente contra o aborto, mas são conhecidas também algumas tomadas de posição dela em que ela diz o aborto é o maior crime possível que o homem pode cometer, em vez de o fazerem, deem-me as vossas crianças. Então lá está aqui este lado de vou persuadir, mas também vou agir, não é? Então a conclusão que eu retiro daqui é que sim, há espaço de facto para tentarmos persuadir os outros mediante o tal racional de que isso acontece pela preocupação e pelo amor e por queremos que os outros vivam mais em harmonia com a realidade na sua essência que nós encontramos em Jesus Cristo. Mas esta persuasão deve ser tanto verbal como encarnacional, quer dizer, também pela praxis. Como Jesus também fez, não é? Exato. Ele é o nosso maior exemplo também nesse campo. Exato. E muito bem, estamos quase a chegar ao fim, mas queria terminar com, no fundo, onde começámos, não é? Uhum. Perguntar diretamente e em jeito de sumário para as pessoas: o cristianismo é ou não a religião do não? Qual é a tua resposta? Bom, apesar de muitas percepções diferentes que as pessoas possam ter, cristãos e não cristãos podem ter diferentes percepções, mas eu acredito que o cristianismo não é a religião do não, não é isso que eu encontro em Jesus Cristo, e que, pelo contrário, deve ser a religião do sim à vida em todas as dimensões, né? A afirmação da vida plena, numa linguagem mais do Evangelho de João, a afirmação da vida abundante, não é? E também, em resumo da nossa conversa, acho que isto, em termos éticos, deveria desembocar numa verdadeira ética pró-vida, que é tanto promovida tentando pela persuasão, não é? Como implementada na prática. Mas abrangente pró-vida em todas as dimensões também. Acho que muitas vezes falhamos nesse campo. E em termos mais existencialistas, em vez de entendermos o cristianismo como a religião do não, que tal entendermos e tentarmos articular nós cristãos e levar isto também para a sociedade, o cristianismo como o verdadeiro caminho para a felicidade, não é? Num mundo que tanto procura a felicidade, é um desafio para nós conseguirmos dar este sentido à nossa fé cristã. Muito bem. Portanto, o cristianismo não é a religião do não. Muito obrigado. Esperemos que seja a religião do sim, não é? Muito obrigado, David, pela tua presença aqui e pelo teu contributo. Espero que tenham gostado e voltaremos no futuro com mais temas interessantes e mais convidados. Até à próxima.